Sejam bem-vindos todos a este canal. Clique aqui embaixo e se inscreva, e dê um like. Porque fazendo assim, você ajudará este canal a crescer aqui no YouTube. Deixe também o seu comentário, porque ele é muito importante para impulsionar este canal. Hoje você ouvirá Mateus capítulo 21. Começará a série, O Novo Testamento em áudio. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 21. E quando se aproximaram em direção a Jerusalém, vieram para Betfagé para o Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, falou-lhes: Vão para a aldeia à frente de vós e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-os e trazei-os a mim. E, se alguém vos disser alguma coisa, dirás que o Senhor tem necessidades deles, mas logo os enviará. Mas isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em uma jumenta, e um jumentinho, filho de animal de carga. Mas indo para lá os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles colocaram os seus mantos, e ele se sentou em cima deles. Mas a maioria da multidão espalhou os mantos deles mesmos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, e os que iam adiante e os que seguiam-no gritavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém agitou-se toda a cidade dizendo: Quem é este? E as multidões diziam: Este é Jesus o profeta, aquele que é de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo, e expulsou todos os vendedores e compradores no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos vendedores de pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis dela de covil de ladrões. E aproximaram-se dele no templo os cegos, e os coxos, e os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fizera, e as crianças gritando e dizendo no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram irritados, e disse-lhe: Ouves o que estes dizem? Mas Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, que da boca dos bebezinhos e dos que amamentam, preparaste o louvor. E deixando-os, saíram para fora da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Mas pela manhã, voltando para a cidade, teve fome. E viu uma figueira pelo caminho, veio até ela, e nela nada encontrou, senão apenas folhas, e lhe disse: Não mais nasça fruto de ti, pelos os séculos. E secou-se instantaneamente a figueira. E vendo os discípulos ficaram admirados, disseram: Como instantaneamente se secou a figueira? Mas respondendo Jesus, disse-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi a figueira, mas se disserdes a este monte: Seja removido e arremessado para o mar, e se tornará feito. Portanto, tudo quanto que se pedirdes em oração, crendo, recebereis. E vindo ele para o templo, ao ensinar, aproximou-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Mas respondendo, disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto uma palavra, se alguém me disser, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Mas eles dialogaram entre eles mesmos, disseram: Se dissermos do céu, nos dirá: Por causa então não crestes nele? Mas, se dissermos, dos homens, tememos a multidão, porque todos tinham João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. E ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 meninos, e veio ao primeiro menino, disse: Vai hoje trabalhar na minha vinha. E respondendo, disse: Eu, Senhor, e não foi. E aproximou-se ao segundo, disse da mesma forma. Mas ele respondendo, disse: Não quero, arrependido, depois foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: Aquele que depois foi. Disse-lhe Jesus:
Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque veio a vós pelo caminho da justiça e não creste nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele, mas vós nem depois de ver, se arrependeram, para crer nele. Ouçam outra parábola. Certo homem que era o déspota de sua casa, o qual plantou uma vinha e cercou-o em torno, e o cavou em um lagar e construiu uma torre e arrendou a uns lavradores, e emigrou-se para longe. E quando se aproximou o momento certo de dar frutos, enviou os seus servos, em direção dos lavradores para receber os seus frutos. E apoderaram-se os lavradores dos seus servos, de fato a um espancaram, e mataram a outro, mas a outro apedrejaram. Novamente enviou outros servos mais que dos primeiros e fizeram-lhes o mesmo, mas depois enviou em direção a eles o seu filho, dizendo, respeitarão o meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre eles mesmos, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e nós confiscaremos a sua herança, e apoderaram-se dele, lançaram-no fora do vinhedo, e o mataram. Quando então vier o senhor do vinhedo, que fará com aqueles lavradores? Disseram-lhe, perversos e cruéis, e eles perderão a vinha e arrendarão a outros lavradores, os quais lhes prestarão contas dos frutos no momento certo deles. Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta se tornou a cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor? E é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo que, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a uma nação que produzirá os seus frutos. E quem que cair sobre esta pedra, será despedaçado, e sobre quem ela cair será reduzido ao pó. E tendo ouvido as suas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que falava acerca deles, e buscavam apoderar-se dele, mas tiveram medo da multidão, visto que o tinham como profeta. Obrigado por ter assistido este vídeo.